E aí, Antonella, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de Simple Past, então. Fazer um videozinho aqui gravando porque eu acho melhor para você entender. Ó, quando a gente fala em Simple Past, a gente está falando do passado simples, que é usado. A gente sempre vai usar Simple Past para poder nos referirmos a ações, as coisas que já aconteceram no passado. Então, ó, tá vendo aqui, ó, tudo que aconteceu ontem, semana passada, o ano passado, que tudo que a gente fala de um tempo que aconteceu, que tem um tempo ali, uma data específica ali, a gente sempre vai usar o Simple Past. O inglês é sempre assim. Só para você entender, então a gente sempre vai usar para poder falar de ações que começaram no passado e terminaram no passado e tem uma data específica. Você sabe exatamente quando essa ação aconteceu. Então vamos dar continuidade aqui, ó. Como é que a gente forma então o Simple Past? Então a gente tem as frases aí afirmativas. Para poder fazer a frase afirmativa aqui, a gente vai ter o sujeito, mais o verbo e mais o complemento, né? Que é o objeto, que é sempre isso, ó. I played soccer. Então, I aqui, o sujeito, played é o verbo no passado e o soccer aqui é o complemento. Aqui, né, a gente tem a tradução, eu joguei futebol, she watched TV. She, a gente vai ter o sujeito, watched. Aqui a gente vai ter o verbo e o TV vai ser o complemento. Ok? Então, essa aqui na frase afirmativa. O que acontece? Os verbos no passado, né? Os verbos, existem dois tipos de verbos que a gente tem. Os verbos eles podem ser pode serem regulares, como a gente está vendo aqui. Está vendo? O que que são verbos regulares? São todos os verbos que terminam com ed, ó, no final. Entendeu? Played, watched, ok? Studied. Tá vendo aqui? Então, todos os verbos que terminam com ed são verbos regulares, na sua grande maioria. Então, porque ele segue uma regularidade, ou seja, sempre é a mesma coisa, nunca vai ter algo diferente para conjugá-los. Então, tudo aquilo que for no passado, que for verbos regulares no inglês, vai terminar geralmente, no caso aí, em ed. Então, são os mais fáceis da gente identificar no inglês. Então, aqui no caso, se o verbo terminar em y, troca por id, mas essa regrinha aqui, ó, quando termina em y, precedido por consoantes, entendeu? Ó, em y, precedido por consoante. A gente vai colocar, a gente vai trocar e vai colocar o IED. Então, o que que a gente faz aqui? Elimina o Y. Tá, eu vou até colocar aqui para você já ir entendendo. A gente vai elimina o Y e coloca e acrescenta o IED. Ok? Então, como a gente vê, study. Por que study é um pouquinho diferente? Porque study aqui, por que a gente coloca IED? Porque study é precedido de consoante. Como a gente pode ver aqui, o D é uma consoante. E depois do D a gente vai ter o Y, a gente vai tirar, no caso, esse Y aqui, e acrescenta o IED. É isso que vai acontecer com todos os verbos regulares que terminado em Y precedido de consoante. Então, por exemplo, aqui, o verbo cry, que é o verbo chorar. Então, o que que eu vou ter aqui do verbo cry? Como o R é consoante, eu tiro o Y aqui e acrescento IED. Ficou claro isso daqui? Então, lembra isso daqui é muito importante. Mas, Diego, se por acaso o verbo terminar em Y e for precedido de vogal, é normal. Então, se terminar aqui, ó, vou até colocar aqui para você entender.
Se terminar em Y precedido de vogal, só acrescenta, só acrescenta o Y, ou acrescenta o ED. Por exemplo, pray, prayed. O verbo prayed é o verbo rezar, o verbo orar, né? Da gente pedir a Deus, né? Levar as nossas preces a Deus. Então, pray, prayed, só acrescenta o ED. Aí já formou. Então, por vogal, eu só acrescento. Por consoante, antes, elimina o Y e coloca ED. IED, ok? Isso aqui é uma coisa que a gente, inclusive, vai ver mais para frente no nosso curso. Mas você já vai ter noção desde já. Então, os verbos regulares, a gente acabou de ver que são. Então, sempre lembra: tudo que é verbo regular é tudo que tem. Todos os verbos regulares é todos os verbos aqui, ó, que tem ED ou IED se for terminado em Y precedido de consoante. Então, e o outro verbo que a gente tem aqui são os verbos irregulares. Que são verbos irregulares? Isso aqui são verbos que eles são diferentes quando vão para o passado, eles não têm ED. Eles mudam a forma dele, eles não têm ED, eles não seguem uma regularidade. Então, pode ser de uma forma, pode ser de outra. Entendeu? Então, ó, go. Então, o passado de go é went. O passado de eat, que é comer, ate. See, saw. Have, had. Ok? Sempre lembrando que a gente tem que os verbos, que existem dois tipos de verbos. Dois tipos de verbos, que são regulares, a gente tem ed no final, ou irregulares, que diferentes, são diferentes no passado. Como nós estamos falando no passado, verbos regulares, I play present, I played past. Eu joguei no passado. Agora, irregulares, I go to Londrina, I went to Londrina. Você vê que muda, é diferente. São diferentes quando são diferentes. Ok? Então, agora vamos continuar aqui. Próximo aqui, Tonton. A gente vai ter então frases negativas. Como é que seriam as frases negativas? Muito fácil. A gente vai ter o didn't. No caso, lembra que a gente tem o don't, né? I don't like chocolate. Eu não gosto de chocolate. O don't, ele é usado para presente. Então, quando a gente vai falar de passado, tudo é did ou didn't. Eu vou usar o did para fazer pergunta. E eu vou usar o didn't para fazer negação. Que o didn't não é nada mais, nada menos que a junção de did not. Então, did not, didn't. Ok? E aqui vai ser a mesma forma. Então, na negativa, para formar negativa. Nesse caso aqui, o verbo ele fica normal, ele não vai para o passado. Então, por exemplo, aqui, ó. Como a gente pode ver ali, I did not play soccer. She didn't watch TV. Então, uma coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, verbo passado, mais o complemento. E aqui a gente vai ter, ó, quando você fala I did not, nesse caso aqui, ele é mais formal quando a gente usa o did not. Agora o didn't é uma forma mais coloquial, que a gente usa mais no inglês, que as duas formas estão corretas, mas o did not ele é mais formal. O didn't aqui, tá vendo? Didn't play, didn't watch. Olha aqui que a explicação traz bem importante, ó.
Depois do didn't, o verbo volta para o normal sem passado. Não é didn't played, igual aqui errado. Então eu vou até, ó, sublinhar isso daqui, ó, tá errado. Então tem que ser didn't play, didn't go. Entendeu? Depois eu vou passar uma forma bem interessante aqui de você ver isso. Vamos dar continuidade agora aqui. Para poder fazer perguntas, é só você colocar aqui o did no começo, igual depois o sujeito, did you, did she, verbo normal e mais o complemento. Então, como aqui, ó. Did, aqui começou, you é o sujeito, play é o verbo normal, né? Didn't played, verbo normal, e o complemento, que no caso é soccer. Entendeu? E aqui é a mesma coisa. Did she watch TV? Se a resposta for afirmativa, respostas curtas, se ela for afirmativa, yes, I did, no, I didn't. Yes, she did, no, she didn't. Entendeu? Vou fazer um exemplo muito claro aqui. Vou usar a tua irmã de exemplo. Então, vamos lá. Valentina play, played volleyball. Ok? Yesterday. Vamos colocar um yesterday aqui, que ela jogou ontem. Então, Valentina played volleyball yesterday. Na negativa, como a gente tem que usar o didn't, Valentina didn't play. Então, não é didn't. Se você colocar didn't played, tá errado. Sempre errado. O verbo, ele só vai para o passado na afirmativa. Quando não, ele fica normal. Por quê? Porque o didn't já transforma já a negativa no passado. Ele já transforma esta frase na negativa já no passado. Por isso que não é preciso colocar o ed. Então, porque fica muita coisa. Então, didn't já transforma e o play é normal. Didn't play volleyball yesterday. Então, negativa. Então, negativa didn't play o verbo normal. E quando a gente trata daí da pergunta, você vai usar o did para fazer a pergunta no passado. Toda pergunta no passado é feita com did. Então, vamos supor, você quer perguntar se a Valentina jogou vôlei ontem. Did Valentina play volleyball yesterday? Se a resposta for afirmativa, se ela realmente jogou, yes, she did. Se usou o did na pergunta, você com certeza vai usá-lo na resposta. Sempre. Entendeu? No, she didn't. Ok? Agora vamos fazer uma outra. Vamos dar um outro exemplo agora. A gente usou o verbo play, que é um verbo regular, que tem ed, ou seja, ele, né? Played, loved. Caso aqui, usou o verbo que é played, que é regular. Agora, um irregular. Tá? Vou até colocar aqui para poder se acompanhar depois no vídeo. I- Irregular. Opa. Regular verb. Caso aqui, nesse caso é o verbo play que nós utilizamos. Agora vamos usar então irregular. Irregular verb, no caso, que a gente vai usar o go. Que ele, daí ele muda, não tem ed. Então vamos usar o exemplo da Laís. Laís went to Londrina last week. Last week é semana passada. Qual que é a negativa? Como é que fica aqui? Laís didn't. Eu coloco didn't went ou didn't go? Se você colocou didn't go, você acertou. Didn't go to Londrina last week. Ok?
Então, aqui tá vendo? Went, o verbo só foi para o passado na afirmativa. No passado, na negativa, ele volta ao normal porque já tem o didn't que transforma essa sentença no passado. Então, sempre lembra muito disso. E aqui a pergunta, se você vai querer perguntar se a Laís foi a Londrina semana passada. Simples. Did Laís go to? Acrescenta o did. Sempre começa a pergunta com o did. To Londrina. Last week. Se a resposta for afirmativa, yes, she did. Se for negativa, no, she didn't. Então, isso daqui é o que a gente faz com verbos regulares e irregulares, só para você ter uma bela noção de como funciona isso. Ok, agora vamos dar continuidade aqui. Agora, palavras que indicam passados, a gente chama isso em inglês de time expressions, né? As nossas time expressions, que eu amo tanto. Então, as nossas time expressions vai ser yesterday. Tudo que tem, Antonella, last, está indicando um tempo no passado. Last night, last week. E aqui tá algumas traduções para poder ajudar você. E tudo que é ago é atrás. 2 days ago, dois dias atrás. E por aí vai. Aqui a gente tem alguns exemplos. I played soccer yesterday. I played soccer yesterday. My mom worked last week. Aqui vamos colocar aqui um. My mom worked last week. Tá vendo que o last week aqui segue a mesma ideia. Aqui vai um resuminho para você poder entender. E sempre lembra que o verbo fica normal. Só use o verbo no passado em frases afirmativas, assim como eu já estava explicando assim. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim que daí eu te ajudo, tá bom? Um forte abraço aí, bons estudos e boa prova.